Apoio Cultural Millennium, Centro de Línguas das Faculdades Trilógicas. Instituto de Ciência e Tecnologia Kepp e Pacheco, mantenedor das Faculdades Trilógicas Kepp e Pacheco e Nossa Senhora de Todos os Povos. Livraria Próton. Olá, caros telespectadores do programa sobre a ciência, trilogia analítica. Então, vamos dar continuidade aos princípios fundamentais da sanidade e da doença mental. Pensar mal é se tornar doente mental. Vocês já pensaram isso? Quem pensa mal fica doente. Não pode pensar mal. Estava pensando aqui numa pesquisa que foi feita recentemente, esses vídeos que tem nesses aplicativos, né? A pessoa ela vai assistindo cada vez mais e cada vez mais e cada vez mais aqueles vídeos que ela gosta, né? Geralmente muito superficiais ou com cenas de violência ou com conteúdo que não diz nada. E aí os cientistas verificaram que tinha mudanças no cérebro. Então, estas pessoas passam a ser mais agressivas, mais intolerantes, mais irritáveis, elas perdem até condição de conviver com os outros por causa dessa influência, né? Ficar alimentando pensamentos e sentimentos muito ruins. Sabe, doutora, tem um fato muito importante que eu sempre falo na televisão, no rádio, que essa questão dos glóbulos vermelhos, né? Questão das bactérias. Eu sempre falo, bactéria que vem do exterior causar doença não existe. A doença vem do interior da pessoa quando tem isso que está escrito aí. Pensar mal é causar doença. Por quê, né? Porque cria, vamos dizer, uma energética ruim. Aí, viu, César, é muito importante o ser humano pensar isso. Então fala, mas a questão do cristianismo, do judaísmo, né? Que fala que a pessoa não pode falar mal, não pode atacar os outros. A questão do 8º mandamento, né? De levantar falso testemunho e desejar as coisas alheias e querer assim avançar no que o próximo tem, ou então ter inveja. Isso causa doença mental. Então, Dr. Kepp, nesse livro aqui, que eu acho muitíssimo interessante, A Teologia da Física, o senhor mostra que a teologia é um assunto da ciência, não é um assunto destacado do cotidiano, assim só para a pessoa ficar rezando ou meditando. Não, ele é um assunto científico. Em que sentido? De que Deus Criador, o ser Criador, ele emana de si uma energia que constrói o mundo. E essa energia, ela é boa, bela e verdadeira. Então o pensamento do ser humano foi feito para receber a energia que é boa, bela e verdadeira. Então, se o pensamento humano começa a pensar coisas distorcidas, como, por exemplo, o mal, se ele começa a elaborar ideias malignas, ele começa a ficar doente, porque o pensamento não foi feito para receber coisa ruim. Ele foi feito só para receber o bem. Então, a pessoa que cultiva o mau pensamento com certeza vai ficar doente. Então, nesse sentido, o senhor conseguiu unificar a teologia com ciência. Isso que eu acho impressionante, através da ciência da energética, muito bem explicada nesse livro aqui. Né? Então, né? Pensar mal é colocar lixo Isso. Na própria estrutura. A pessoa não nasce com lixo. A pessoa nasce mais ou menos, vamos dizer, sã. Agora, com o tempo, fica colocando bobagem no interior, raiva, ódio, intriga, inveja, acaba tornando a cabeça doente e também acaba
o corpo sendo doente. Então, o que o senhor está comentando, esse lixo que nós injetamos no nosso próprio sangue, né, no corpo, seriam as psicotoxinas. E o que acontece? A pessoa começa a adoecer no corpo, né? Então começa a ter inflamações, pode ter um abscesso, né? Formar pus, uma infecção, por causa desses maus pensamentos e sentimentos que a pessoa tem. Ela desequilibra toda a energética do corpo. Tem essa questão de Cristo, né? A gente sendo cientista, então procura saber, por que Cristo falou isso? Então, vamos analisar cientificamente se o que ele falou é válido ou não, se o que ele falou cria problemas ou não. Então, é muito importante a humanidade perceber que não pode pensar mal do outro, que não pode fazer intriga, fazer inveja, roubar. Não pode. Além do que, pensar mal dá um mal-estar. Pessoa que pensa mal está sempre se sentindo mal. E essa questão, por exemplo, do pensar o mal do outro, ter inveja do outro, ou sempre achar que o outro tem vantagens, que você é vítima em alguma situação. Isso é muito comum as pessoas sentirem, né? E me fez lembrar que até o Velho Testamento falava que a inveja é como cárie nos ossos. Quer dizer, até já faz a junção do sentimento ruim, de ingratidão, de inveja, com a doença do ser humano, né? Eu que vai vou corroendo. mostrar um quadro aí do exame de sangue para vocês verem o que acontece no sangue, no interior da pessoa que tem uma atitude ruim. Veja esse quadro aí. São poucos glóbulos assim vermelhos de saúde, né? A parte da energia, a energia escalar que vem do espaço, que vem do Criador, praticamente. Aí a pessoa deixa de receber, por quê, né? Porque coloca lixo e a energia escalar, a energia sã, não entra. E aí, veja, por exemplo, os glóbulos vermelhos. São todos tortos, são todos aglutinados um no outro. Por quê, né? Que a pessoa coloca lixo no interior e é claro, né? O interior fica assim. E não é bactéria, bichinho que vem, vermes que vem, não. Vem do interior da pessoa. Senão, não adiantaria, né? Tem aqueles 10 mandamentos de Moisés, né? Por que os judeus tem esses 10 mandamentos que os cristãos têm também e que, em geral, o ser humano tem? Por que servem os 10 mandamentos? Você, Selma, que é judia, o que acha? São orientações fundamentais, né? Que se o ser humano tivesse seguido, o planeta não está nesse desastre que está hoje, né? Não matarás, não cobiçar o que é do outro, não roubar, etc. E honrar a Deus antes de mais nada, né? Se seguíssemos isso, o mundo estaria diferente hoje. Não se segue, né, Dr. Kepp? Então, na questão, por exemplo, do direito, né? O direito não vê a intenção. Como não vê a intenção? O direito, se não vê a intenção, o direito é falho. O advogado tem que ver a parte interna da pessoa que causa todos os problemas externos, todo problema social, todo problema orgânico, toda a questão do corpo, assim, de doença, vem do que a pessoa pensa e do lixo que a pessoa cria no seu interior. Por que, doutor, o direito não quer ver isso, né? O que é isso? O direito é
vamos dizer, materialista. Ele só está preocupado com a conduta da pessoa. Então a pessoa pode pensar o lixo que ela quiser, ter as más intenções que ela quiser, mas aí não tem problema nenhum, como se não tivesse problema nenhum. Agora, que tipo de conduta a pessoa vai ter se o que ela pensa e o que ela sente são só coisas ruins, sentimentos ruins? Então a lei ela tem que entrar na causa da atitude e não ficar só no efeito, porque senão a lei não cumpre o seu papel, que é a justiça, inclusive tentar fazer uma cura social, né? A conscientizar o ser humano que ele não pode pensar o que ele quiser e sentir o que ele quiser, que não está de acordo com a sua própria natureza. Se ele deseja o bem, ele tem o bem. Mas se ele deseja o mal, ele tem o mal. Então o interior é formado pelo que ele pensa, pela emoção dele. Se é uma emoção, um pensamento bom, vai ser bom. Se é mal, se é lixo, ele vai ser lixo também. O ser humano ou é são quando pensa o bem, ou é o lixo quando pensa o mal. O que a gente vai dizer? A gente é cientista, não é, Selma? É, Dr. Kepp, e o senhor falava ali nos 10 mandamentos, me fez lembrar aquele assunto, né? Do honrar pai e mãe que está nos mandamentos. E esse é um assunto tão fundamental para o equilíbrio do ser humano, porque a gente vê que na criação das crianças, muitas vezes quando existe muita briga nos casais, e especialmente as mães, elas têm um trabalho de criar as crianças contra os pais. Ela coloca nas crianças ideias ruins contra o pai, e a criança aprende a não respeitar o pai, ficando mais do lado da mãe. Isso é tão nocivo na sociedade e as mães precisam abrir os olhos para isso, porque a criança que não aprende a respeitar os pais, ela vira doente mental mesmo, desequilibrada, ela nunca consegue se estabelecer na vida. A gente recebe em tratamento aqui muitas pessoas que vêm para a terapia e narram situações muito difíceis com os pais. Enquanto elas não conseguem restabelecer esse laço interior com a mãe ou com o pai, ou com quem havia mais conflito, elas não se acalmam e não conseguem se desenvolver na vida. Então, acho esse um dos assuntos muito importantes, né? Tem o 4º mandamento, né? Honrar pai e mãe. Se, por exemplo, a mãe fala mal do pai para a criança, para o filho ou a filha, ou o pai fala mal da mãe, então a criança, né, o ser humano, fica só metade. A metade que ele devia captar, ou metade do pai e metade da mãe, ele não capta. Ele pega o lixo que a mãe trouxe, ou então que o pai trouxe. Então fica o indivíduo meio são, meio lixo. Vocês não acham interessante isso, gente? Sim, Dr. Kepp, e a gente vê muito também a influência dessa cisão, né, na saúde. Quando a pessoa tem conflitos com o pai, quando tem conflitos com a mãe, nossa senhora, tem realmente somatizações sérias, né, inclusive no coração, na área do sentimento. Parece que a pessoa fica realmente muito longe dos próprios sentimentos, e também na parte psíquica ela vai desintegrando as ideias e não consegue ter nem bom relacionamento pessoal e também problemas profissionais por essa falta de retorno, né, ao relacionamento com pai e mãe. A Bíblia, o que Cristo falou como fundamento de tudo, amai-vos uns aos outros. Ele não falou odiai uns aos outros. Ele falou amai-vos uns aos outros. Se ele falou isso, então, se a pessoa não tem amor pelo próximo, se tem raiva,
está contra a orientação. Mesmo que a pessoa frequente igreja, frequente uma religiosidade, se ele tem raiva, se ele tem esses desejos ruins do próximo, ele não tem nada a ver com aquela igreja, com vamos dizer, a orientação cristã ou judaica, ou qualquer tipo de igreja de orientação. Por quê? Porque Cristo, né? Se as pessoas religiosas acreditam principalmente que Ele é Deus, Ele falou isso, aí tem que seguir. Se Ele tivesse dito para odiar, então seria outra coisa, mas Ele não falou. E quem tinha ódio era o povo dele, o povo romano, né? Que levou ele assim à morte, que condenou a crucificação, né? Então, a pessoa, o ser humano, não pode ter um mau pensamento. Dr. Kepp, o senhor me fez lembrar uma coisa, que o senhor trabalha muito naquele livro A Nova Física da Metafísica Desinvertida, a questão das energias, né? Então lá o senhor explica que toda energia ela é complementar, ela é dupla. Por exemplo, homem e mulher são energias complementares, não são energias contrárias uma à outra, mas elas se complementam para dar um terceiro elemento, elas estão sempre juntas, né? Na criação. Aí nesse livro mesmo, o senhor explica o seguinte, que quando a pessoa capta um fenômeno pela metade, não é que ela capta metade do fenômeno, mas ela capta o fenômeno ao contrário. Então eu estava pensando na questão do filho que não honra pai e mãe. Se ele defende a mãe e ataca o pai, ou defende o pai e ataca a mãe, na verdade ele está rejeitando um desses complementos energéticos na vida dele. E isso vai fazer com que ele desenvolva um raciocínio invertido ao longo da vida. Então ele vai ser um indivíduo invertido. E ele nunca vai acabar aceitando a companheira ou o companheiro, vendo sempre neles o seu próprio problema. Por quê? Porque ele está invertido. Então eu acho isso muito interessante, essa questão da energética, Dr. Kepp. Nesse livro aqui, vocês lendo, eles vão ter uma total consciência disso que eu acabei de falar. Muito interessante. Então, agora vamos ver é o sexto, né? Sexto é o sétimo, né, Cláudia? Sim. Não realizar o bem é se tornar doente mental. Porque ali, né, Dr. Kepp, pensar e desejar, ali são dois aspectos, uma nuance muito sutil, desejar o mal e pensar o mal. Porque muitas vezes vêm ideias malignas à mente, mas a pessoa toma cuidado para não desejar, não desenvolver aquele desejo, né? Olha aqui, este livro aqui, olha. Decadência do povo americano. Por que o povo lá, a civilização americana, está nessa crise? Não é porque eles estiveram em muitas guerras, fazem muitas guerras aí. É isso que leva à decadência de um país. Um país que, como por exemplo a Alemanha, né, que invadia os outros todo, e teve aquele período terrível, né? Aquele período de guerra lá contra os outros povos. Então, por que a Alemanha está nesse estado agora? Aquele brilho que tinha, aquela maravilha, agora é um país, sim, até como outro também, qualquer, dominado, e sem saber o povo o que faz. Então, isso é muito importante. Vocês querem falar alguma coisa? Sobre, por exemplo, essa questão da Alemanha, né?
Eu tenho ouvido muitas pessoas dizerem que os alemães que conservaram os seus ideais do passado, eles estão saindo da Alemanha. Eles estão buscando, até na América Latina, em outros países, condições de trabalharem tranquilamente, de terem uma vida mais até em paz, que eles não querem guerra, não querem briga. E lá na Alemanha mesmo ficou um ambiente muito hostil para os próprios alemães viverem. E isso não deixa de ser resultado dessa política que eles adotaram, belicosa, já de muito tempo, né? Sabe, Cláudia, uma coisa muito, assim, patológica que eu noto. O povo europeu invadiu a África, né? Então pegava um país para outro país, e a Inglaterra principalmente fez muito isso. Então, nota que agora o povo africano não tem aquelas riquezas que tinha, então vai morar na Europa, vai morar em outros locais. Por quê, né? Porque esses países roubaram eles. Então, eles vão agora viver nesses países. E esses países, a Cláudia hoje, ela falou que entrou nos Estados Unidos 2 milhões de milhões. Então, por que os Estados Unidos pegaram tudo do exterior para eles? Então, agora é o povo do exterior que foi praticamente roubado pelos países mais adiantados, né? O Império Anglo-Saxônico, né? São obrigados a morar lá. Olha, se eu ver, por exemplo, né? Havia uma frase que designava o Reino Unido. O Reino Unido é onde o sol nunca se põe. Então, era tão extenso do globo todo que no Reino Unido o sol nunca se põe. Sempre estava sol, porque ele estava em todo o entorno da Terra. Então, imaginem vocês, né? Agora, com essa mudança geopolítica formidável, nós vamos ver acontecendo, provavelmente com o Reino Unido, o que aconteceu com a União Soviética. Com a morte da rainha, cada país vai tomar o seu caminho, né? Porque chega de imposição de um regime que não deixa de ser ditatorial, né? Porque... Já começaram, doutor, as manifestações na Austrália querendo a independência do Reino Unido. Ontem eu estava vendo a notícia. Nós vamos assistir uma grande mudança na humanidade agora. E a gente espera, né, que seja implantado gradativamente aquilo que se chama o Império de Ouro Universal, né, espiritual, que é cantado, esperado por todas as religiões do planeta há milênios, né? E que eu descrevo nesse livro, História Secreta do Brasil. Então, aqui eu falo do fim, né, do Quarto Império. E o Quarto Império é esse império que tem dominado o mundo com 2 pernas, ocidental e oriental. Uma perna do comunismo, uma perna do liberalismo, capitalismo, mas mais especificamente ainda, né, o império da Grã-Bretanha, dos Estados Unidos, que compõe esse Quarto Império terrível que está terminando agora. E Kali Yuga, né, que os budistas falam, algumas filosofias orientais chamam isso de Era da Kali Yuga, terrível. Mas que está precedendo uma grande mudança da humanidade para a espiritualidade. Porque, né, Cláudia, que agora muitos países querem ajudar ou a Ucrânia ou do lado de lá a Rússia. Não tem que ajudar fazendo guerra ou então matando os inimigos. O único caminho para ajudar a humanidade é o caminho do bem, é o caminho do amor, é o caminho da beleza, é o caminho da verdade. Fora esse caminho é o caminho do mal. Então não tem que fazer guerra de
ir lá ajudar a Ucrânia, ou ajudar a Rússia, ou dar força para um, ou dar força para o outro. Tem que mostrar a eles, russos, ucranianos, americanos, todos os povos do mundo, que vocês têm que amar o próximo. Tem que seguir o que Cristo mandou. Porque se não segue, vocês entram por um caminho da destruição total. Então, até a próxima. É.